Olá, companheiras e companheiros, amigos e amigas da Paraíba. Esse ano nós temos uma missão importante que estamos assumindo junto ao Movimento Negro da Paraíba. Estamos colocando o nosso nome, a nossa experiência, a nossa militância na candidatura a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores nas eleições de 2014. A candidatura vem atender a uma demanda já histórica do movimento negro social para colocarmos as nossas pautas, as nossas bandeiras, também no momento eleitoral, que é um momento importante da sociedade como um todo, especialmente aqui na Paraíba. A Paraíba hoje tem cerca de 56% de sua população composta por uma população negra, que equivale a dizer uma população composta por homens e mulheres, pretas e pardas, pretos e pardos. Com isso, nós precisamos equilibrar as forças de representação, as forças de representatividade dessa população, também nos espaços de decisão, nos espaços de poder, como as assembleias, as câmaras federal e também nas câmaras municipais. É por isso que estou colocando o meu nome, para levar a bandeira do movimento negro para as eleições desse ano. Nós temos 3 eixos de discussão para levarmos para o processo eleitoral e colocarmos para a população paraibana a necessidade de discutir pontos indispensáveis que têm uma relação direta com a população negra da Paraíba. O primeiro deles é a saúde da população negra. Nós temos várias doenças que implicam, que atingem principalmente a população afrodescendente, especialmente a anemia falciforme, que é uma doença hereditária que passa de pai para filhos e que veio para o Brasil junto com os primeiros negros escravizados, já no processo de escravização que ocorreu no nosso país. A doença falciforme ela já veio nos porões dos navios negreiros e foi se disseminando na nossa população. Eu mesmo sou portador dessa doença e milito há anos na Associação Paraibana de Portadores de Anemias Hereditárias. A nossa intenção é fazer com que o poder público discuta o atendimento integral para as pessoas com a doença falciforme e com outros males que atingem principalmente a população negra. A hipertensão é uma doença que atinge principalmente também os negros e negras. O glaucoma também é uma outra doença bem peculiar da nossa população. Existe uma gama de doenças e de problemas de saúde que são negligenciados atualmente pelo poder público, pelos governos de um modo geral. E a nossa candidatura pretende discutir essa problemática da saúde da população negra de forma efetiva com a população paraibana, com os eleitores paraibanos, nesse momento eleitoral de 2014. Além da saúde, nossa candidatura tem um compromisso também imediato com a questão da violência que atinge a juventude negra paraibana de um modo geral. É praticamente um genocídio que está ocorrendo com a nossa juventude, com muitos jovens a partir dos 15 anos de idade até os 29 e 30 anos de idade, vitimados todos por um processo secular que deixa esse jovem em situação de vulnerabilidade, seja na facilidade de cooptação em decorrência do narcotráfico, da questão do tráfico de drogas, mas também pela própria violência estatal, pela própria violência da polícia, pelo racismo institucional que o Estado traz em sua performance. Nós queremos discutir especificamente a questão do racismo na polícia militar, né,
que preferencia, que dá preferência a abordar o homem e a mulher negra na rua como se nós fôssemos suspeitos número 0 na sociedade. Eu gostaria de dizer a vocês que eu escolhi o Partido dos Trabalhadores para colocar essa candidatura porque o PT é o primeiro partido do Brasil a criar um setorial específico de combate ao racismo. Essa luta, essa bandeira e o movimento negro, de modo geral, estão dentro do Partido dos Trabalhadores desde a sua criação. Por isso, para nós é mais tranquilo escolher o Partido dos Trabalhadores, mesmo porque eu tenho uma trajetória de militância nos movimentos sociais que gravita em torno do PT aqui na Paraíba há muitos anos. O Partido dos Trabalhadores tem oferecido espaço para a discussão de combate ao racismo, de promoção da igualdade racial há muitos anos nesse país. Foi o partido do presidente Lula que criou um ministério específico para discutir a promoção da igualdade racial, que é a CEPIR. A CEPIR foi criada há mais de 10 anos e tem promovido políticas públicas específicas de promoção da igualdade racial, para tentar reequilibrar as oportunidades para a população negra no Brasil. O Partido dos Trabalhadores também tem uma vinculação específica com a classe trabalhadora. E como eu também atuei muito no movimento sindical paraibano, tenho essa relação direta com a questão da organização dos trabalhadores, da luta dos trabalhadores e agora, mais especificamente, com a luta dos trabalhadores negros e trabalhadoras negras que no mercado de trabalho tem várias desvantagens em relação aos trabalhadores não negros e às trabalhadoras não negras. Nós, por exemplo, temos um salário cerca de 30% menor que os trabalhadores não negros, basicamente em todas as categorias. A situação da mulher negra trabalhadora é ainda mais desvantajosa. A mulher negra trabalhadora, ela tem dificuldades tanto salariais como também de oportunidade no mercado de trabalho. Sem falar na dupla jornada, pois as mulheres, como nós sabemos, têm também as suas tarefas no lar, em casa, e acabam acumulando uma jornada de trabalho muito mais cansativa, mais exaustiva do que os homens. É nesse sentido que nós estamos disputando essa eleição a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, pela sua trajetória, por ser um partido que tem ainda dado exemplos de ética, de cidadania e de compromisso com diversos segmentos sociais no Brasil. A nossa candidatura pretende também dar visibilidade a 3 segmentos sociais muito importantes que ficam invisibilizados em todo o processo eleitoral nos últimos anos. O primeiro deles é a população negra de um modo geral, as mulheres negras, os homens negros que vivem na cidade e também na zona rural. Como eu falei antes, é uma população que hoje na Paraíba corresponde a mais de 56% da nossa população. Então é justo que nós tenhamos representantes nossos nas assembleias legislativas, nas câmaras de deputados, nas câmaras de vereadores e também nos cargos do executivo. É por isso que estamos oferecendo a nossa candidatura esse ano, para consolidar esse processo de disputa de poder a partir do prisma da sociedade e da população afro-paraibana. Aqui na Paraíba nós queremos dar voz e vez principalmente às comunidades quilombolas. Hoje são cerca de 39 comunidades reconhecidas, mas muito pouco ainda essas comunidades receberam a chancela, o reconhecimento oficial do governo federal e do governo estadual como comunidades quilombolas oficialmente, para ter direito a todos os benefícios que o governo tem garantido para essas comunidades. É preciso avançar muito ainda nessa questão de reconhecimento das comunidades quilombolas na Paraíba.
é preciso que imediatamente, rapidamente, nós oficializemos, legalizemos a situação fundiária e a situação de reconhecimento dessas comunidades junto ao governo federal, junto à Fundação Palmares, junto ao INCRA e todos os órgãos de governo que participam desse processo de legalização das comunidades quilombolas paraibanas. Além dos quilombolas, a nossa candidatura tem um compromisso também imediato com uma outra comunidade muito invisibilizada e que passa por um processo de preconceito muito forte, que é a comunidade dos ciganos. Os ciganos na Paraíba são a maior comunidade cigana no Brasil, principalmente ali na região de Sousa, onde habitam ali cerca de 1000 famílias de ciganos, né, que vivem aglomerados ali na região da Grande Sousa e que precisam de soluções de políticas públicas, de dignidade, né, de condições mais dignas de viver. A gente está acompanhando o processo daquelas comunidades há algum tempo e a situação de segurança alimentar, a situação de saúde, a situação de educação das crianças e dos jovens da comunidade cigana paraibana é muito vulnerável e a nossa candidatura pretende trabalhar fortemente os direitos da comunidade cigana aqui da Paraíba. Temos também uma vinculação e um compromisso com as comunidades indígenas. Apesar de que a nação potiguara já conquistou várias conquistas, vários direitos ao longo dos últimos anos, mas existe um outro povo, a nação tabajara, que continua à margem das políticas públicas, que continua invisibilizada no processo de atenção dos governos, né? E nós estamos pretendendo fazer um trabalho específico, fazer uma atenção especial às famílias tabajara que moram principalmente nas periferias aqui da capital João Pessoa e de outras cidades importantes aqui, principalmente aqui no litoral sul, aqui na região da Grande João Pessoa. A nação tabajara é uma nação importante da nossa cultura, da formação da nossa sociedade e continua aí alijada dos processos de desenvolvimento social, de garantia de acesso a emprego e todas essas garantias que a cidadania deve dar ao cidadão, independente da sua origem étnica, independente da sua condição social. Então nós vamos trabalhar no nosso mandato, na nossa proposta e na nossa campanha esse ano, esses 3 segmentos populacionais que não entram na pauta da política comum, não entram na pauta dos governos de um modo geral, que são os quilombolas, os ciganos e a população indígena. Companheiras e companheiros, um outro tema importante esse ano nas eleições que nós queremos trazer para a pauta da discussão pública é a questão da tolerância e do convívio entre as religiões. Nós, o Movimento Negro, temos a certeza de que as religiões de matriz africana, o candomblé, a umbanda e a jurema, são religiões que estão na formação do nosso povo e que passam por um processo de preconceito, um processo até mesmo de intolerância, né? Por conta da vinculação de serem religiões africanas. São religiões que vieram com os negros escravizados aqui para o Brasil e na Paraíba não foi diferente. E hoje nós vivemos uma situação de ataque de outras religiões, principalmente as religiões de base cristã, que atacam diariamente as casas de axé, os terreiros de candomblé, os terreiros de umbanda e também a prática da jurema aqui na Paraíba. Para vocês terem uma ideia, a jurema é uma religião afro-ameríndia, genuinamente paraibana. Ela foi criada, foi gestada aqui na região de Alhandra, no nosso litoral sul aqui da Paraíba, né? Uma religião que tem essa miscigenação de crenças indígenas com crenças afro-brasileiras e muito pouca gente conhece a questão da jurema aqui na Paraíba. Nós queremos difundir as religiões de matriz africana e garantir os direitos dessas religiões
como os direitos de todas as outras religiões. Não queremos um tratamento especial, não queremos privilégios, nós queremos o direito igual para as religiões de matriz africana, né? Se uma religião tem direito à isenção de impostos, as nossas religiões também devem ter esse mesmo direito. Se as outras religiões têm direito à obtenção de terrenos públicos, as religiões de matriz africana também têm o mesmo direito. Então é nesse sentido que nós estamos utilizando a nossa candidatura, utilizando o nosso mandato para promover a diversidade religiosa, o respeito religioso, a democracia no direito à livre manifestação de crença que está garantido na Constituição Federal. É nesse sentido que estamos colocando nosso mandato na defesa dessa tradição cultural, que também é uma questão cultural, pois as religiões de matriz africana têm uma influência muito forte na nossa cultura, o candomblé com seus tambores, a umbanda com as suas festas e a própria Jurema com todo o seu misticismo, toda a sua mística, que envolve muito da nossa cultura e uma cultura dos povos que formam esse Estado, das pessoas que têm uma relação direta, que são descendentes diretos de índios, de africanos e também dos europeus que vieram para esse país e se misturaram com essas raças. A questão religiosa precisa ser resolvida urgentemente, precisa ser tratada como uma política pública para evitar que aqui na Paraíba nós tenhamos problemas também como o que já está ocorrendo em outros locais como Rio de Janeiro, São Paulo, em Pernambuco e na Bahia, onde cenas e atitudes de intolerância, de violência contra os terreiros têm acontecido frequentemente. O nosso mandato vai estar à disposição desse diálogo com os sacerdotes de religião de matriz africana, com as mães e pais de santos, com as pessoas que cultuam as divindades que não são exatamente aquelas divindades de matriz cristã, e nós estamos então nesse diálogo há algum tempo com o movimento de religiões de matriz africana e outras matrizes aqui no estado da Paraíba. Nosso mandato também terá dois eixos éticos importantes: a justiça e a verdade. Primeiro porque, como trabalhador, como homem da imprensa, como jornalista, eu tenho a obrigação ética de me pautar por esses dois eixos. Nesse sentido, nós vamos discutir também essa campanha, trazer para a discussão pública a questão da democratização dos meios de comunicação. Na nossa opinião, não haverá uma democracia consolidada enquanto nós não democratizarmos o acesso do cidadão, da população de modo geral, aos meios de comunicação. Hoje, no Brasil e na Paraíba, os meios tradicionais de comunicação estão concentrados na mão de poucas famílias, de poucos grupos empresariais. Nesse sentido, o nosso mandato na Câmara Federal vai se pautar especialmente nos projetos que visam a democratização da comunicação de um modo geral. Especialmente a questão das rádios comunitárias, especialmente a questão das TVs comunitárias. Nós queremos garantir o acesso das populações, do movimento social organizado, da sociedade civil de um modo geral, aos meios de comunicação, para tirarmos esse monopólio da comunicação dos grupos que querem direcionar a sua informação ao seu bel prazer. Muitas das informações importantes que nós gostaríamos de ver na televisão, no rádio e nos jornais não vão ser pautados porque esses grupos não permitem. Existe hoje no Brasil e na Paraíba uma censura empresarial, uma censura que não permite que o povo fale, uma censura que não dá visibilidade às questões da negritude, às questões do combate ao racismo, às questões do combate à corrupção e várias questões dos movimentos sociais. Nesse sentido, nós vamos fazer um mandato pautado na democratização da comunicação, para que a cidadania tenha acesso, não só acesso aos meios tradicionais, mas que ela mesma possa fazer sua comunicação, possa colocar sua rádio comunitária no ar,
possa ter uma televisão pública e uma televisão comunitária, onde programas especiais possam dar vez e voz às pautas que nos interessam. Chega de veículos que fazem a deturpação da realidade. Chega de Rede Globo, de Rede Record, de SBT, que tem interesses especiais específicos. Chega de ver todo dia propaganda de Coca-Cola, propaganda de carro na televisão, as mulheres sendo vilipendiadas, a imagem da mulher e do negro sendo distorcidas e atacadas na televisão, no rádio e nos jornais. Chega de agressão aos homossexuais. Chega de agressão às religiões de matriz africana nos meios de comunicação. O nosso mandato vai se pautar pela democratização da comunicação e nós precisamos estabelecer novas leis que definam o limite, né, da imprensa, o limite da mídia de ter o direito de expressão. O direito de expressão, a liberdade de expressão, ela tem um limite, é o da responsabilidade social. Nós não podemos confundir liberdade de expressão com ataque à cidadania. Não se pode permitir que os nossos impostos financiem programas de baixaria na televisão. Não se pode permitir que os nossos impostos, de todos, e também de nós negros, nós índios, nós que somos quilombolas e todas as comunidades que são chamadas de minoritárias, esteja financiando com os nossos impostos toda essa baixaria e toda essa agressão que a mídia tradicional tem colocado no dia a dia, na hora do nosso almoço, na hora da nossa janta, nas nossas salas. Vamos dar um basta com isso e eu conto com o vosso apoio, com o apoio de cada um e de cada uma, para a gente colocar na Câmara Federal um representante legítimo, uma pessoa que nos representa de fato, né, e de direito. Não apenas aquele político que no dia da eleição aparece e nunca mais volta na comunidade, nunca mais dá a satisfação do seu mandato. É nesse sentido que nós estamos colocando nosso nome aí para a candidatura a deputado federal esse ano e eu conto com todas e com todos. Obrigado.
vai girar.